Olá, olá, boa tarde Guaratinguetá, boa tarde planeta Terra. Como vão vocês? Vão bem? Pois é, vamos todos bem, graças a Deus. Poderíamos estar melhor, né? Mas eu quero, na abertura desse programa, agradecer nossos parceiros de trabalho, a TF e o Ganiza, que estão sempre junto aqui com a gente. Olha lá no meu history, tem promoção na TF e tem coisa gostosa no Ganiza, sem dúvida nenhuma. E a gente acordei hoje meio irritada, não sabia por quê. Vou baixar o fundo aqui porque eu tenho várias pessoas que reclamam desse fundo um pouco alto e eu fico gritando, né? Usando a voz um pouco mais alta. Mas eu tenho que falar, pois eu não aguento mais engolir sapo nesse país. Essa turma do Centrão, estou falando de política assim, porque tudo é política na vida. Nós temos aí deputados e senadores de vários partidos políticos que formam o chamado Centrão. O Centrão começou a partir do PL, o partido bolsonarista, e foi juntando gente que tem os mesmos interesses. E como sempre, minha gente, político só tem interesse nele mesmo. E agora, olhem isso. É o fim da picada que eles estão querendo fazer no Congresso Nacional. Exatamente. Eles ficam choramingando a perseguição do Supremo Tribunal Federal, porque é perseguição política, que eu não fiz nada de errado, eu nunca faço nada de errado, eu sou ilibado. Como não faz nada de errado? Os caras não querem nem dar satisfação aonde manda o dinheiro público, nas suas emendas parlamentares, acham que eles têm o direito a tudo. Inclusive de esconder onde é que foi parar o dinheiro que você, que eu, que todos nós pagamos de impostos. Inclusive dinheiro das pessoas que defendem essa gente. O que eu menos entendo é isso. Que ainda tem gente que defende essa gente. Mau caráter. Mas não é possível. O que eles querem fazer agora? Deram uma blindagem lá no seu Mota, o seu Mota revirou para cá, acertou um pouquinho com o Lula, acertou um pouquinho com eles. Olha a safadeza que essa gente quer fazer e a gente não pode deixar isso acontecer. Deputados estão chorando perseguição do Supremo e querem meter uma PEC. Sabe o que é PEC, gente? É um projeto de emenda da Constituição brasileira. Eles querem emendar a Constituição, pôr lá na Constituição. Meter uma PEC em tudo que é canto. Blindagem chama isso. Blindagem. Sim, prerrogativas? Claro, anistia, óbvio. Anistiá-los todos. Tudo para quê? Para continuar vendendo o Brasil em suaves parcelas, sem ninguém no cangote. E como sempre, a desculpa da vez é a liberdade de expressão. Não, eu tenho que ter liberdade de expressão para falar e brincar com o nosso dinheirinho à vontade. Isso aqui é um texto da Tisha, que é uma articulista da Folha de São Paulo. E está em todos os jornais de hoje. Todos os jornais de hoje. Eles fizeram um projeto de lei, eles mesmos fazem um projeto de lei para blindá-los. Não, agora se o cara for processado, tudo tem que passar por eles primeiro, para eles permitirem ou não. Será que eu vou permitir o meu colega ser processado? Será que eu vou permitir o meu colega... Cara de pau, safadeza, eu não estou aguentando, eu estou com isso aqui e menos entendo ainda. O que eles fazem, eu até entendo, porque os caras não prestam. Não prestam! Eles estão blindando a si mesmo do roubo do dinheiro público, que não tem outro nome para falar. Roubo de dinheiro público, porque o que você chama uma emenda parlamentar de milhões que você não dá explicação para onde vai, qual é o projeto, o que faz, o que não faz? Não tem sentido isso. Tem.
cidade que recebe cala a boca, as pessoas que moram naquela cidade aplaudem, que acham bonito o dinheirinho que recebeu do deputado, do senador, o prefeito é uma belezinha. Acorda, Brasil! Acorda! O que eu menos entendo é exatamente o brasileiro nessa passividade de não falar nada, de não cobrar. Começa cobrando do seu vereador aqui na nossa cidade, o vereador que você votou. Você está a favor dessa safadeza lá, ele vai dizer para você, não, ou então vai dar umas explicaçõezinhas, que a coisa que mais político faz hoje em dia é mentir. Eu aprendi que a pessoa viciada em cocaína, ela mentia quando mexia a boca. Agora não é só viciado em cocaína que mente quando mexe a boca, não, político também. Mexeu a boca, tá mentindo. Nunca você sabe a verdade naquilo que eles falam. Nunca, não dá para saber, nunca. Eu estou irritadíssima com isso hoje. Fazia muito tempo que eu não fazia comentário político, que eu não queria me meter mais nisso, mas não dá. Não dá para ficar quieta diante de uma situação como essa que o Brasil está vivendo, com uma safadeza desse tamanho, com um deputado brasileiro que vai lá no outro país falar mal do seu próprio país e prejudicar o seu próprio país. E tem gente que defende esse bananinha. Tem gente que defende. Eu fico enlouquecida. Como é que uma pessoa defende uma pessoa como, não, ele está fazendo certo, e vem um monte de desculpa daqui, da colar. Pelo amor de Deus, Brasil, acorda! Olha o que esse Centrão está fazendo com o país todos. Não venha me dizer, não, porque é esquerda, porque o Lula é ladrão, porque... Ai, muda essa prosa, muda, me dá argumentos decentes, me dê argumentos que valham a pena. Não aguento isso. Não aguento isso. Não é atacando o outro lado que você defende um lado. Não estou defendendo nenhum nem outro. Eu só estou vendo, é fato. É fato. O que eu estou falando para vocês é fato. Está aqui em todos os jornais de hoje e eu acompanho. Eu acompanho. O Congresso Nacional tem aqui dentro desse telefone, ali o site do Senado, sou inscrita lá do Câmara Federal, estou lá inscrito, sei o que eles fazem lá, estou lendo. Pelo amor de Deus, gente, esses caras querem blindar eles mesmos, e eles só têm medo de uma coisa, do voto, porque se não for o voto, eles não voltam ao poder. Eles têm medo da gente na hora do voto. Então vamos acordar, tá? Vamos acordar. Agora você que vota nesses caras, vota nesses caras que acabam... Ah, ele tem lá uns 50 milhões de emendas parlamentares, chega a 5 milhões aí no seu... Tá muita pouca vergonha na política brasileira. Muito pouca vergonha na cara na política brasileira. Tchau. Não quero falar mais nisso. Vou falar agora de coisa alegre, de política também, porque tudo é política nesse país, mas uma política alegre e uma política deliciosa. Olha, vou ver se eu consigo chamar aqui, porque esse final de semana... Parada LGBTQIA+, em Guaratinguetá. E eu estou chamando, vamos ver aqui o primeiro que entrou. Vitor, você está me vendo? Tem que ser, não pode ser, não. Aí, Vitor Montenegro para conversar com a gente, já que nós estamos falando de política, tudo é política. Não é mesmo, Vitor? Bem-vindo, querido. Oi, Neuza. Nada, hoje não aguentei, menino. Fazia tempo que eu estava com esse sapo entalado aqui, ó. A gente tem que desafogar alguns sapos mesmo, quando fica Sim. entalado, tem que falar. E Sim. obrigado pelo espaço, Neuza, a todo mundo que está aqui acompanhando a gente nesse espaço lindo e de diálogo, né? Principalmente um espaço de diálogo e partilha de informação, de educação. O Tom, tô falando aqui com o Tom, que o Tom também vai entrar. Vai, ele E está aí.
Aqui, Cadê? pode falar que eu estou aceitando o tom aqui, vamos ver se vai dar certo. Ai, perfeito. E Perfeito, vamos lá. gostaram desse cenário? Que lindo da parada? Adorei. Está em Ah, espelho, mas está muito legal. Aí o Tom, arrumando o cabelinho. Tá aí, Tudo Tom bem? Villanova. Vitor Montenegro e Tom Villanova, do Coletivo Plural. Bem, meninos, a primeira coisa que eu quero falar, como é que surgiu essa história de coletivo plural? O que que é o coletivo plural? Quem fala? Ó, Tom? vamos lá. Tom, se você parar com esse telefone seu, é melhor, meu filho. Você está me ouvindo? Eu não estou te ouvindo. Ah lá, eu não estou te ouvindo. Peraí. Agora ouve, Aí, agora estamos ouvindo. tudo Tá bem? bom? Olha só, a ideia do coletivo, eu acho que surgiu mesmo de olhar e perceber que faltava uma articulação da população LGBT da cidade para poder dialogar com várias esferas, seja do poder público, iniciativa privada e assim por diante. Né? Eu fiquei 7 anos participando da gestão municipal e eu acho que dentro das políticas que a gente implementou, eu acho que um saldo positivo foi através de fortalecimento de políticas da cultura negra, surgiu o coletivo negro, que é o Baobá. coletivo Baobá, né? É. Eu recordo muito de uma peça de teatro que a gente trouxe, o Izimba, né? Que eles fizeram uma oficina de teatro e foi a partir disso que surgiu a ideia do coletivo. E estando na secretaria, né, sempre eu conversei com os amigos da comunidade, falei, gente, monta um coletivo, monta um coletivo. E não surgiu, né? E aí, quando eu saí, eu acho que a primeira coisa que pensei agora é a hora, né? De fazer. Ninguém E queria tomar a frente, porque a pergunta que eu ia fazer a você era essa, que todo mundo às vezes pergunta mesmo. Por que que você, enquanto secretário, enquanto subsecretário de Cultura, não fez uma parada na cidade? então, porque a parada por esse edital da APA, ele precisa de um coletivo que não é um coletivo, não é a secretaria que inscreve. É Sei. um, é um CNPJ, um CPF que inscreve. E a gente não tinha esse grupo. Era por isso, inclusive, que falava, gente, se organizem para a gente poder Uhum. Fazer. pegar os incentivos que tem através do governo estadual e assim por diante. E não aconteceu. Então, quando eu saí, falei, olha, vamos começar agora. O Vitor estava empenhado, já tinha conversado com você também, algumas pessoas, e falei, então Uhum. agora é começar. Mas foi por isso, né? Acho que a gente fez várias políticas para não só LGBT, eu acho que pensando naquilo de política pública que o Estado tem que fazer, tivemos De inclusão, né? peças de teatro, escritores que vieram na FLIG, né? Eu acho que tiveram várias ações, mas a parada por exemplo, né, o tipo de ações que a gente fez a partir do coletivo Baobá foram muito mais intensas, porque o que tinha? Você tinha uma reunião de pessoas que chegavam com uma pauta e com uma demanda vinda da sociedade. Certo. Então, era muito fácil a secretaria construir junto, porque você tinha uma demanda que vinha da sociedade de maneira organizada. E a gente não tinha isso feito pela população. Exatamente. O que que acontece com o povo LGBT bom, do interior, a gente sempre chega mais atrasado, né, do que nas capitais, sem dúvida nenhuma. Mas o que que acontece? É medo, é receio de perseguição, porque ainda existe isso, né? A gente acredita, Neuza, que tem várias frentes e vários recortes sociais que são necessários para a gente começar a entender algumas demandas mais complexas de se organizar, de se articular, um coletivo e outros grupos e movimentos organizados. E entendendo que há recortes, principalmente em Guaratinguetá, que é uma cidade que tem o conservadorismo, ele fala um pouco mais alto, tem essa questão, esse recorte. E cidades do interior têm uma dinâmica diferente de cidades maiores, como São José. Não estou nem colocando Uhum. como São Paulo aqui. Então, o coletivo, e eu não estou falando aqui especificamente só do nosso, mas
não nasceu, eu sinto que não nasceu. A gente até teve, eu tive uma conversa com o Tom enquanto ele foi subsecretário. Ele falou: Vitor, articula, Vitor, faça. Tem algumas questões de insegurança mesmo, não só da pessoa individual, mas uma insegurança de será que vai dar certo? Sabe? Será que a gente vai conseguir ter uma mobilização, a articulação, ela demanda um pouquinho mais de tempo, um pouco É. mais de conversa, e sintonia mesmo, Neuza, de todo mundo entrar no mesmo eixo, na mesma caixinha, no mesmo objetivo, tá tudo bem alinhado para que a gente consiga articular um coletivo, articular reuniões, porque são demandas, a gente pensa, e agora falando no coletivo plural, a gente pensa em demandas maiores do que eventos pontuais, eventos culturais pontuais. Então a gente pensa em demandas de outras ações, em outras frentes, e isso demanda também tempo das pessoas, demanda disposição, demanda N outras coisas, N outros fatores que a gente parando para analisar, não é tão simples fazer essa articulação de pessoas, mas é muito possível, nem tanto que é possível que a gente fez e a gente está fazendo. Esse é o começo do coletivo plural aqui na cidade de Uhum. Guaratinguetá. E a gente também precisa colocar um pouquinho do respeito à dinâmica das outras pessoas, como que funciona para elas, o que é melhor, entendendo que cada um vai aderir ao movimento no seu tempo, da sua forma, como pode, enfim, contribuir com a dinâmica de um coletivo, de uma organização. Todo começo é difícil mesmo, né? E o mais difícil é você regimentar as pessoas, né, para fazer parte disso. E sempre acaba ficando na mão de dois, três, né? Sim. Sempre. No fim, a gente vê que vocês, eu faço parte do grupo, do coletivo, quero dizer isso para todos, do coletivo plural, né? E eu vejo ali no grupo que agora tem entrando gente nova, sangue novo, gostoso, é bom saber disso, porque eu já estou velhinha, eu já estou indo, né? Mas esse É, povo novo que vem vindo, que é bem gostoso isso, é bem legal, né? Mas acaba ficando na mão de vocês, dois ou três ali, que tomam a frente e que vão indo, Eu acho que né? eu acho que é Para fazer, natural. pôr a mão na massa mesmo, né? É o que eu estou Eu acho que é dizendo. natural, Neuza, que dentro de um coletivo, dentro de um grupo, algumas frentes, algumas decisões, elas acabam sendo centralizadas ou por decisão de todos, ou pelo fluxo mesmo do dia a dia, e aí vai centralizar em dois, três ou um número que for. Mas como eu falei, o coletivo ele está nascendo agora, então a gente também está entendendo a nossa própria dinâmica interna. Tá A bom. gente está a gente está se realinhando, a gente vai se realinhar, e para poder fazer acontecer, para que tenha também dentro do coletivo descentralização de decisões, para que todo mundo consiga contribuir. A parada, ela é um fluxo muito intenso, como você está vendo, é intenso demais. Então, assim, tá tendo esse momento de explosão e efusão de emoções e de ações e demandas dentro do coletivo, Mas mas em vocês já breve quiseram começar com um evento enorme, né? não, a gente é E, ousado, né? e lembrando que, assim, só lembrar um pouquinho aqui, que esse movimento veio através de um projeto do Coletivo Plural isso, na APA, né? isso. O que é a APA? Então, foi Porque a APA a coincidência. gente pensa que é a área de proteção ambiental. Não. Não, foi uma coincidência, assim, né? Então eu acho que assim, complementando o que o Vitor falou e indo para essa sua pergunta, acho que há duas questões, Neuza. Por que a dificuldade de montar um coletivo? Eu acho que a gente pode analisar em dois aspectos. Do aspecto da comunidade LGBT e daqueles que não são. Do ponto de vista, e eu acho que ambos acabam vivenciando, experimentando situações semelhantes. Eu acho que nós LGBTs, não todos, obviamente, mas muitas vezes a gente tem os nossos relacionamentos, tem a nossa vida
muito exposta, né? Digo, aceitado a nossa condição, né? Entendido a nossa condição de fazer parte da comunidade LGBT, mas a gente vive num mundo que não é um mundo propriamente do mundo LGBT. E Ó, a sociedade pensar, vive num mundo plural, vive no mundo de todo mundo, não, né? mas que não articulando entre a comunidade, entendeu? Não Uhum. articulando entre a comunidade, não se vendo, muitas vezes até não se vendo como parte da comunidade. E a sociedade como um todo, eu acho que ela está preparada até minimamente para aceitar a população LGBT individualmente, mas quando se organiza em forma de grupo, eu acho que há uma resistência maior, né? Dá medo, dá É, medo, é muita gente. né? E eu acho que o coletivo ele vem então da gente começar a refletir, e isso não é novo na cidade, né? Porque se a gente for pensar como que a população LGBT resiste ao longo do tempo? Ela resiste por meio da arte. Né? Se a gente for pensar aqui em Guaratinguetá, a gente tem um concurso de Miss Gay do Carnaval há muitos anos, não é? E o Eu acho concurso que é o primeiro Miss Gay do Brasil, se não me engano. E o Miss Gay é uma forma de resistência dessa comunidade. Então, a gente não está fazendo algo novo de se organizar na cidade. O que a gente está fazendo, talvez, é um propósito de se organizar para a gente mostrar para além da nossa existência, é mostrar a nossa existência e que a gente também quer ter acesso aos direitos, né, da cidadania. Né? E quando a gente fala a gente, é todo mundo e não só nós LGBTs, porque é uma causa que não é só nossa, é a causa das mulheres que vivem em condições inferiores que aos homens, é a causa do racismo, de entender que nós temos uma população negra que elas não têm os mesmos acessos que nós, população branca. Então, é uma causa que não é só a causa da população LGBT, mas é de todos aqueles que estão efetivamente buscando acesso à democracia, viver a democracia de fato. E aí a gente monta o coletivo e logo em seguida a APA solta um mês depois, um mês e meio depois, a APA solta o edital da parada. O que é a APA? A APA é a Associação Paulista de Amigos da Arte. Né? É uma organização da sociedade. E o governo estadual faz um repasse para ela e estipula algumas metas que ela tem que cumprir, né, de acordo com esse contrato. E aí ela solta o edital que chama Mais Orgulho, nós nos inscrevemos e ganhamos e estamos realizando. E para a gente viu uma grande oportunidade. Então, essa montagem toda, esse dinheiro todo veio desse edital da APA. E não é esse dinheiro todo, não. A gente está fazendo milagre. É pouco dinheiro. Inclusive, estamos todos trabalhando de graça. Todos trabalhando de graça. Muitas horas de graça. Então, fica muito claro. É um edital que contempla o trio elétrico com som, que vem de São Paulo, e R$ 5.000 de contratação artística. Apenas R$ 5.000. Não tem milagre. Não tem dinheiro para produção. Então, todas as pessoas que gastam seu tempo fazendo arte para divulgar, indo nos locais para divulgar, é tudo voluntariamente. E a Secretaria de Cultura, porque é um edital que ele não é o município que se inscreve, mas o município tem que aceitar, porque ele tem uma condição de apoiador. A condição de apoiador para o município, de parceria, ficou a segurança e o espaço. Né? E eles também nos ajudaram com uma contratação artística. Então, é esse o orçamento que a gente tem trabalhado para colocar a parada na rua. Ou seja, é um orçamento muito baixo. Agora, a gente está vendo que a movimentação está aumentando, vai ser agora no próximo domingo, dia 31, a partir das 16 horas. 14 horas. Das 14 horas, lá no Manuel Soares de Azevedo, que a gente chama lá da Parque de Exposição, que é um espaço muito legal, mas dá uma dor de cabeça, porque é meio grande, né? Muito grande, é a dor de cabeça. Muito grande. E a gente espera, Neuza, que a gente, enquanto munícipe, a gente vê que o recinto, ele carece de mais atrações, e atrações plurais, atrações diversas mesmo. A gente faz essa leitura e a gente acredita muito que fazendo uma atividade, um evento tão bonito, tão festivo, de caráter tão social e
e que ele passa por áreas da educação, da saúde, da cultura e outras da empregabilidade. Então, assim, a gente, da geração de renda, enfim, por N fatores, N setores cruzados, a gente acredita que fazendo um evento desse tamanho e que está tendo um impacto tão grande e tão acolhedor ao longo da cidade, é, ao longo da cidade, ao longo das outras cidades, a gente espera também Falando que nisso, como é que está sendo, hein, essa movimentação, essa aceitação das outras cidades, a manifestação das outras cidades? como A gente está tem sendo, recebido um indicativo, né, que vão vir várias cidades, acho que Cruzeiro vem com uma ônibus, van, van, Cunha também vem, né, São José dos Campos, então, assim, a gente tem uma articulação do Vale do Paraíba, porque de São José para cá, né, eu acho que Taubaté, vale lembrar, tem um movimento político LGBT bem intenso, bem forte. Quando a gente fala político, a gente está falando partidário, não, gente. A gente está falando É. político, uhum, de Política atuação, social, política de vida, política humana. de reivindicação, de diálogo, de construção de políticas públicas. A gente está falando desse lugar específico. Então a gente, né, Olha, eu ouvi uma frase essa semana, eu tenho que falar, tá me coçando. Eu ouvi uma frase essa semana que a política de Guaratinguetá é analógica. Para bom entendedor, meia palavra basta. O que é ser analógico hoje em dia? Né? Ser fica refletindo. retrógrado. Eu tenho que falar, não aguento. e É ser o Vale, retrógrado. Sabe, e o o Vale do pensamento Paraíba. retrógrado de antigamente, de como faz política de antigamente, de dar pão e circo para as pessoas. É porque a política, assim, esse tema é um tema que permeia, né, eu acho que as pessoas do coletivo, inclusive. Então, mas a Nilce estava falando das pessoas que vêm, então a gente tem essa articulação, né? Então vale, mas de São José para cá é o único lugar que tem a parada, né? Vai ter. A gente tem uma atuação forte em Taubaté, mas não tiveram lá ainda, então a gente vai ter aqui. Então as pessoas estão se vendo como a oportunidade Maravilha, de se maravilha. encontrarem, conhecerem. E a gente tem levantado mesmo, né? O Vitor tá aí com nossa cartaz atrás, É. falando, ah, mas é festa, é festa. É festa, mas é festa com propósito. Né? Primeiro, que o fato da gente se entender, aceitar o que nós somos, já é um ato político. O fato de nós estarmos, né, sobrevivendo a essa sociedade que tenta massacrar todos os dias, já é um ato político. Né? E a gente quer justamente dialogar com a sociedade, que assim como diz a grande filósofa do século XX, Xuxa Meneghel, que uma andorinha só não faz verão, é a gente ver que sozinho a gente não vai chegar em lugar nenhum. Ou a gente dá as mãos e mostra para o nosso legislativo, para o nosso executivo, que existe essa parcela da população na cidade, que essa parcela exige, né, que precisa de uma política pública que seja voltada para ela. Né? Então, por exemplo, nesses Você dias falou agora, bem que o tema da palavra, quem somos e quantos somos. exatamente, Quem exatamente. somos e quantos somos. E já que tudo é política, hoje eu estou irritada com político, vocês me perdoem. Lembrá-los, você falou aí, do nosso executivo, nosso legislativo, quantos somos em Guaratinguetá? Quantos, se não me engano, são 2.000 votos É isso. de LGBTs em Guaratinguetá. 2.000 votos faz um vereador ou deixa de fazer um prefeito? Somos 2% da população, segundo o último censo do IBGE. 2%, então é muito mais do que 2.000. São, Não, Nós temos pode falar, Tom. 2.000, 2%. São 122, quase 3.000 pessoas. por aí. E são pessoas autodeclaradas, Neuza. A gente contabiliza ainda, a gente tem essa margem que tem mais pessoas LGBTs, mas que ou não participaram do censo, ou não quiseram se autodeclarar por razões pessoais e sociais, que ali cabe a cada uma delas. Então a gente acredita que tenha muito mais pessoas LGBTs na cidade. E é importante fazer uma ação de articulação como a parada, para a gente reunir essas pessoas e a gente olhar para a nossa memória, para a nossa memória imaterial, a memória material que tem, olhar para todo o nosso histórico aqui na cidade,
para o Miss LGBT que tem durante o período do carnaval, olhar para tudo o que a nossa comunidade faz, produz aqui na cidade, e a gente entender, como o Tom estava falando, que somos uma comunidade. A gente tem que se olhar e se ver como comunidade, porque só assim a gente vai conseguir, de uma forma mais eficiente, reivindicar direitos, a gente vai conseguir lutar para que as desejos, as nossas necessidades, elas sejam ouvidas e elas sejam de uma forma mais, até mais bonita mesmo, politicamente falando, com os nossos corpos, a gente pressionar, ocupar a Câmara Municipal, a gente ter representatividade no Legislativo. Eu estava conversando com o Tom que a única vereadora LGBT daqui da nossa região está em Taubaté. Então, Taubaté é a Thalita Cadeirante, ela é uma representante LGBT, e a gente precisa, ô Neuza, ocupar todos os outros espaços, todos os outros mais espaços de gestão, de coordenação, todos os outros espaços e que a gente percebe, a gente sente a falta, que a gente é discriminado, que a gente não. Muitas gays afeminadas, as travestis não passam em vagas de emprego por Existe um conta. estereótipo disso, né? Existe um estereótipo na cabeça das pessoas que gay é aquela figura assim, meio escandalosa, muito afeminada. Eu tenho até medo de falar no português claro e depois ficarem bravos comigo. Mas isso existe na cabeça das pessoas para diminuir aquele ser humano que está ali na frente dele. Diminuir Sim. ele como político, como pensante. Porque, meu Deus do céu, E né? outra, né? Ser É para afeminado, diminuir. Para eu me sentir maior, eu tenho que diminuir o outro. ser alegre, ser extrovertido, ser extravagante, seja o que for, não diminui a capacidade da pessoa. Não é? Eu acho que Exatamente. esse, Exatamente. é esse lugar que a sociedade tem que entender. E aí o Vitor chama atenção para essas pautas. E são questões que a gente quer levantar. Né? Então, por exemplo, o quem somos e quanto somos. O censo, agora, ele já inclui a população, né, se você é LGBT ou não. Mas como a sigla fala, ela é uma sopa de letrinhas. É Eu estou tendo LGBTQIAPN. que fechar aqui, perdoe, gente, porque tem Nenhum uma motosserra aqui atrás de mim agora. problema. Então, é uma sigla da sopa de letrinhas. É uma sigla que ela não é homogênea, é heterogênea, ela tem uma composição múltipla, não é? Então, exige, dessa forma, ela também exige políticas múltiplas. Então, por exemplo, eu sou um homem gay, mas sou branco, eu sei dos meus privilégios, né? Eu sei do meu lugar de acesso. E eu sei que para uma pessoa gay, negra, travesti, trans, o acesso é muito mais difícil, é muito mais complicado que o meu. Então, se eu tenho um lugar de privilégio que foi conseguido, inclusive, por outras pessoas que abriram caminhos, que deram suas caras à tapa, também é minha obrigação devolver isso para a sociedade. Né? A gente tem que se organizar. Se eu tenho uma porta aberta para mim, como que eu posso abrir porta para outras pessoas também? Né? Exato, exato, exato. É, é, É é isso. isso. E você falou da organização do grupo de Taubaté, eu já estou pensando aqui que haverão outras ações do Coletivo Plural em relação nessa união aqui no Vale. Né? Sim, olha, Taubaté começou com uma campanha agora incrível que a gente estava olhando. Eu não sei nem se eu comentei com o Vitor, que eles estão fazendo um catálogo de empreendedores LGBTs de Taubaté. Eles, inclusive, lá têm um conselho municipal. Emudeceram. E essa é uma das O nossas Conselho metas. Municipal picotou, perdoe, Tom. Eles têm um Repete. conselho municipal LGBT em Taubaté. Ah, olha E só, E essa é uma meta nossa, que a gente tenha um conselho aqui em Guaratinguetá. Então, a parada vem para reunir as pessoas para que elas se conheçam e que a partir disso a gente comece a colher outros frutos. E um deles é se organizar. Então, quando a gente fala organização política, do que a gente está falando? A gente está falando, inclusive, da criação de um conselho, né, de políticas LGBTs. E aí a gente pensa empregabilidade, saúde, educação. E aí, gente, eu acho que essa é uma questão que a gente tem que pensar. Quando uma população
LGBT é atendida por uma política pública, a gente está pensando o quê? A gente está pensando numa melhoria da qualidade dessa política pública. Porque se essa população que ela está à margem da margem, se a política chega até ela, significou que a política percorreu todo o caminho para ela chegar até a margem. Então, quando a gente se organiza e estimula o poder público a fazer uma política que seja de uma maneira mais ampla, ganha toda a sociedade, não ganha só a comunidade LGBT. Quando a gente vem e fala que dentro do programa de política de saúde do Ministério da Saúde tem a PrEP, que é um medicamento que previne a transmissão do HIV, provado cientificamente, etc, etc, significa que a população LGBT tem acesso, mas quem é hétero e quiser também tem acesso. Então é uma política que a gente conquista para a gente, mas a gente conquista para todo mundo. Ela não é exclusiva. Então, você que pensa que uma organização LGBT não interfere na sua vida, interfere sim e positivamente. Porque é através desses movimentos da sociedade civil que a gente vai dando passos para que a política pública seja mais eficiente e atenda a diversidade da sociedade. Mais inclusiva. Nós somos uma corrente, um elo puxa o outro, um puxa o outro, para a gente viver isso. E olha, nós estamos batendo um papo aqui há 40 minutos, mas me conte da festa. Como é que vai ser a festa? Ela... O Vitor já está com o look dele preparado? Eu vou de cropped de arrastão. Olha ele. Olha só que chique. Deus, eu não tenho nem como para chegar perto dessas pessoas. Acho que eu nem vou mais. Bom, minha gente, fala um pouquinho da festa, o que vai ter na festa, quem vai se apresentar na festa. A festa é aberta para toda a população do Vale do Paraíba inteiro, hétero, homo, não homo, preto, branco, verde, amarelo, enfim. Todo mundo. A festa tá confirmada com várias atrações, e aí eu vou pincelar aqui cada pessoa, tá? A gente vai ter de DJs a show ao vivo, então a gente vai ter a Daya, já puxando aqui primeiro para nossa região, a Daya Marinho e o Gustav, eles vão estar se apresentando com banda. O setlist tá maravilhoso, todas as músicas que eles estão selecionando, o ensaio, eu já vi, conferi o ensaio, e tá lindo, tá maravilhoso. Então, a atração vai ter duas DJs. A DJ, três. É que eu quis dizer de São Paulo. Duas DJs de São Paulo. A Maine Starlight, drag queen maravilhosa, fabulosa. A gente vai ter também a DJ Canoa, ela vai vir de São Paulo. E o maravilhoso DJ Nando Black, daqui da região também. Então, a gente tem atrações daqui da cidade, daqui da região e de São Paulo. Porque a gente pensa, Neuza, que é importante a gente fazer um intercâmbio cultural entre as regiões. A gente trazer um pouco de São Paulo e também levar Guaratinguetá para São Paulo e outros lugares. E isso é muito importante. Então a gente tem essas atrações. A gente vai contar com a Morgana Loren, que é uma drag queen maravilhosa de Jacareí. Então ela vai vir para cá para ser a apresentadora oficial da parada. Ela vai apresentar, vai conduzir, vai ser como o pessoal fala, a host do evento. Mestre de cerimônias. Isso. Né? E a gente vai ter também um co-apresentador, um co-host, um co-mestre de cerimônia nessa festa, na parada. A gente vai ter também drag queens em cima do trio elétrico para animar, para movimentar, para espalhar beleza, arte, porque a arte drag não tem só, fazendo um parênteses aqui, não tem só arte drag queen. Tem também a arte drag king, que as drag queens são o homem ou a mulher, a pessoa profissional performando uma figura mais feminina. E tem o drag king, que é o homem ou a mulher performando uma figura mais masculina. Então, assim, a gente vai ter muita arte drag no caminhão, no trio elétrico. Está entre nós, é uma arte mesmo, aquela montagem toda de horas para levar horas, para você se transformar de uma coisa em outra. E bonito. E é uma arte de resistência, é uma arte muito simbólica da nossa comunidade LGBT. É uma arte muito
potente, sabe? Então, assim, a gente vai ter tudo isso, vai ter muito mais. Vai ter praça de alimentação com venda de bebidas e comidas. Na praça de alimentação vai ter pastel, espetinho, lanche. A gente vai ter as bebidas mais variadas, Ninguém vai morrer alcoólicas. de fome. Ninguém vai morrer de fome, de sede não vai ter água gratuita para quem quiser tomar água. Bom, Tá lindo, o espaço tá ficando cada vez mais lindo. O evento vai começar às 2 horas da tarde, mas a gente já vai abrir o portão um pouquinho antes, um pouco antes, para as pessoas irem chegando, estacionando seus carros também, quem for vir de carro, e se acomodando, se ambientando. E também, quem já quiser ir consumindo, já consumir ali na praça de alimentação. Vai ter pipoca também, 2 carrinhos de pipoca. Pipoca com queijo? É A, assim, tem? a marca de Guaratinguetá. Uhum. pipoca queijo é a marca nossa. Nenhum E, outro lugar tem. e E Neuza, Quer dizer, entrada, agora tem. e a e- entrada é gratuita. Então, assim, pode estacionar o carro sossegado, o espaço está organizadinho lá, está bem organizado. E venham, sabe? Participem. E depois eu gostaria de fazer um outro convite em nome do Coletivo Plural. O Tom fala mais um pouquinho do evento, mas no final depois eu quero fazer mais um convite Perfeito. de uma outra ação que a gente está promovendo na cidade no final de semana. Oh, Neuza, maravilha. Fala, Tom. e aí, complementando essa fala do Vitor, né, a Maína, que é a nossa drag que vem para ser DJ, ela é drag residente da Casa Fluida, que é uma das casas hoje mais conceituais de drag queens em São Paulo, que é uma casa de arte mesmo, organizada por um casal de artistas plásticos, que fica bem ali na Fernando de Albuquerque, na Bela Vista, em São Paulo, né? E de onde tem surgido assim o epicentro de várias discussões do universo LGBT. LGBT. Para as pessoas que não conhecem esses artistas, né, fico perguntando, mas que esses artistas tocam, né? E aí a gente teve uma preocupação de que dentro dessa arte, né, das apresentações, a gente pudesse também contemplar uma diversidade de estilos. Porque a gente sabe que vai ter o público mais novo, mas a gente tem recebido como fala? Algumas perguntas assim, vai ter lugar para sentar? Porque eu tenho 80 anos e estou querendo ir, mas eu preciso me sentar. Então vai ter lugar para sentar, né? Ó, E aí, pensando nesse público, a gente tem a tem Daia. bem velho também, né, bem? Exatamente, exato. E são importantíssimos para nós. Dói as pernas. É claro. Então a gente vai ter a Daia com pop rock, né? Inclusive lembrando algumas figuras LGBTs, Cássia Eller, Cazuza e assim por diante. Aí a gente tem o DJ Nando, que vem com essa pegada mais um pouco do funk, um pouco dessa música mais Uma questão de instrumental. cabelo. A Ou Canoa, seja, é uma festa que não é só disco, né? facilidades. Pagode, axé, música do Pará, música do Norte. Gente, Então, vai ser uma festa deliciosa. e Ai, que depois delícia. a Rainha vem com uma pegada mais pop, lembrando as divas pop, Madonna, Lady Gaga, né? Então finaliza tocando esses hits muito conhecidos do público LGBT. Então, a gente teve uma preocupação de chamar artistas, né, que dentro das suas especialidades contemplasse também um público diverso, um público com gostos distintos, né? Porque a gente tem falado que a nossa comunidade não é homogênea, nem todo viado é fã de Madonna ou de Lady Gaga, né? Gosta de outro repertório, não É é? Então, óbvio. a gente tem que pensar nisso. Então, o nosso repertório as nossas escolhas foram pautadas no objetivo de atender esse público amplo. A gente vai ter um esquema de segurança bem pensado, né? Bem articulado. A gente vai ter no total lá 20 seguranças no espaço, então as pessoas podem se sentir seguras. O estacionamento vai ser gratuito, não vai ter cobrança de estacionamento, mas como a gente tem falado para vocês, a gente recebeu esses apoios, mas fazer uma parada também custa caro, né? Vai saindo um pouco de dinheiro ali, um pouco aqui, e a gente vai estar lá no dia vendendo um copo da parada, por um preço muito acessível, R$ 10. Então, você que inclusive quiser o seu souvenir, o copo da parada LGBT, já vai preparado para comprar conosco. Perfeito. E Perfeito. assim,
você vai ter uma lembrança da primeira parada e também contribui com o coletivo, né, com a nossa organização que está começando. Maravilha. Meninos, faz 45 minutos que nós estamos batendo papo aqui. E a gente fala É pouco. uma delícia. Vitor, Vitor, um grande beijo para você. Tem mais alguma coisa? Tem uma Ah, coisinha. você vai fechar exatamente. Outra ação. Conte essa ação. Então, mais uma ação importante que o Coletivo Plural está trazendo, tá em parceria e trazendo aqui para a cidade de Guaratinguetá. A gente está em parceria com o Museu da Diversidade Sexual para trazer aqui em Guará, e vai acontecer no sábado, uma ação voltada para a memória, para dialogar sobre a memória imaterial LGBT. Então, a gente vai ter um encontro de vivência, vai ser um encontro bem amplo. A gente vai tá, às 2 horas da tarde, 2 horas, 2h30. Vai ser lá na Biblioteca Municipal do Centro, que fica ali na Praça da Estação. Às Perfeito. 2 horas, 2h30. A gente começa com uma palestra workshop voltada à museologia LGBT. Então, essa palestra é Bárbaro. uma certificação do museu. Então, quem participar, a inscrição é gratuita, tá? Então, quem participar vai receber uma certificação por e-mail. Então, é uma grande oportunidade, tanto para quem já está mais para a área da museologia, para a história, quanto para outras pessoas que Aham. tenham interesse, tenham esse despertar. Então, vai ter essa palestra, workshop. Em seguida, a gente vai fazer uma roda de conversa com pessoas maravilhosas como Fábio Lima, a Gláucia, pessoas referências, né, pessoas referências que vieram antes de nós, antes da minha geração, antes da geração do Tom. A gente vai trazer também a Brunielle Lemos, que é uma ativista trans lá de São José dos Campos. Ela vai estar aqui também conversando muito com as pessoas e trazendo um pouquinho da experiência numa cidade maior para Guaratinguetá, como que a gente consegue construir, articular um movimento, pensar mais ainda nas pessoas trans e travestis. Então a gente vai ter o Tom, vai ser o nosso mediador dessa roda de conversa. Então assim, Ótimo. a gente está preparando um ambiente muito gostoso, de muita partilha, de muita troca de experiência entre as pessoas que foram participar da palestra, do workshop, quanto das pessoas que foram participar da roda de conversa. E não termina por aí, porque a gente ainda vai ter, no final dessa roda de conversa, um coffee break que é feito pelo Luiz Antônio. Ele está preparando comidas maravilhosas. E ainda a gente vai ter DJ. A Juliana Barbosa, que ela costuma tocar por aqui pelos eventos locais, regionais. Aham. Ela costuma tocar aqui, as pessoas conhecem muito ela. E é a primeira DJ mulher de Guaratinguetá. Primeira Olha DJ só que mulher de delícia. Guaratinguetá. É uma sapatão, então ela é do Vale. E ela vai estar fechando esse momento tão especial para Guaratinguetá, que é fazer um workshop voltado à comunidade LGBT. Pessoas que não são LGBTs quiserem participar. E é necessário também que a gente fale isso, porque as pautas da comunidade são também para os aliados e pessoas que não são da comunidade Uhum. participarem, ouvirem, para que tenha de fato, aconteça uma grande desconstrução em uma larga escala. Porque se ficar só entre Perfeito. a comunidade, e a gente precisa debater e levar essas pautas para as outras pessoas que são aliadas, que não estão tão com afinidade, com proximidade, na verdade, proximidade com as E pautas, e falta de trazer elas para conhecimento conversar. mesmo, né? E falta Exatamente. de conhecimento. E Seria Neuza, muito bom. a gente finalizar, que você disse que a gente já está passando o horário, né? Isso é o que o Vitor lembra, né, dessa atividade, é uma importante ação, porque a memória, inclusive, é um direito que nos é renegado. Não é? É um direito que é renegado à comunidade LGBT. Se a gente for pensar, o ser humano, o A campo da memória. história sempre é contada pelo vencedor. E o Exatamente. vencedor, nesse caso, é a comunidade branca e hétero. E a memória é um campo de disputa o tempo todo na sociedade. E quem ganha essa disputa é quem está no poder. Então, eu brinco que eu cresci
um gay, um viado autodidata, né? Eu tive que aprender a ser viado sozinho, porque a gente não tem referências, né? A gente não cresce, por exemplo, ouvindo que Mário de Andrade era um homem gay, né? As pessoas hoje conhecem a obra do Cazuza, né? Mas embora tenha sido uma pessoa importante, inclusive, né, para desmistificar as questões do HIV e assim por diante, mas a nova geração, por exemplo, não tem essa referência do Cazuza como sendo um homem gay, né? Nem Mato Grosso Um irreverente. homem gay, HIV positivo e político até a última raiz do cabelo dele. Porque os temas de Cazuza na época eram temas para todos, não era só para uma comunidade. Exato. E aí, se a gente for pensar, a gente está falando isso em escala macro, escala micro, a gente inclusive não conhece, né? Nós que somos população LGBT, não reconhecemos aqueles que vieram antes de nós, né? Aqueles que aqui na cidade deram sua cara a tapa, que enfrentaram a cidade, que ajudaram a construir o lugar que hoje para nós é possível. Então, eu acho que é importante a gente visitar esse lugar da memória LGBT, inclusive para a gente poder reverenciar essas pessoas, não é, que foram abrindo portas para nós. Então, fique o convite para que venha conosco, para que se sensibilize, para que crie novas perspectivas de olhar, inclusive sobre a história da nossa cidade. Não é? Então, fica o convite, inclusive você, Neuzinha, quero vê-la. Você é Sábado, 14 horas, na Biblioteca Municipal de Omar. Porque a gente é fervo, mas a gente também fala coisa séria. A gente é desse tipo. Sem dúvida nenhuma. Meninos, parabéns pelo trabalho, parabéns por essa iniciativa, essa abertura. Tenho certeza que Guaratinguetá não será a mesma. E ela vai passar de analógica para digital, sem dúvida nenhuma. A salvação do mundo, gente, não está na individualidade. A salvação do mundo está na coletividade. Então, se a gente não... Enquanto comunidade... O homem veio da comunidade. O homem conseguiu os seus avanços quando ele percebeu que ele vivia em sociedade, em grupo. Então, ou a gente se percebe enquanto indivíduos que vivem em sociedade no meio, ou então, aí sim, a gente fica nesse olhar pessimista, olhando que não vai dar certo. O nosso movimento é um movimento de esperança. É um movimento de falar, tem jeito sim, e a gente está fazendo a nossa parte, e você que quer fazer a sua, vem com a gente também. Maravilha. Beijo, meninos. E até o final de semana, sem dúvida. Até no Neuza, beijo para todo mundo. Muito obrigado, participem. Aí, vamos todos. Beijos.